Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor André Adriano, cuidando com você dos temas principais aí da nossa querida disciplina de atendimento bancário, vendas e negociação, seja como o edital chamar, nós estamos trabalhando os principais tópicos do nosso edital de carreiras bancárias, ainda que o nome da disciplina mude, o tópico é essencialmente o mesmo. E nós vamos começar agora a trabalhar um conteúdo que cada vez mais é relevante nos nossos concursos, cada vez mais ele encontra reflexo nas nossas questões, que é o chamado marketing digital. Aqui eu sempre lembro, eu sempre brinco aí com o conceito utilizado, né, pelo Ariano Suassuna, um mestre da literatura, um mestre da língua, que ele brincava que marketing é marketing, né? Ele era contra os estrangeirismos. Mas veja, o marketing é alguma coisa bastante antiga, né? O marketing ele é uma estratégia aí de promoção de produtos, serviços, de marcas bastante utilizada desde os primórdios aí da construção da empresa, da construção do próprio comércio. Com a modernidade, o que nós temos? A aplicação dos conceitos de marketing ao meio digital, o que traz uma grande mudança. Então, a gente pode trazer uma definição breve aqui, com marketing digital como uma estratégia, basicamente, de uma estratégia de promoção, dos nossos produtos e dos nossos serviços. Então, uma estratégia de promoção dos nossos produtos ou serviços focada nos canais de comunicação virtuais, online. Então é um novo mundo que se abre. Então aqui eu tenho toda uma estrutura diferente de marketing. Eu tenho um admirável mundo novo, utilizando aí a expressão do Huxley. Então eu tenho um mundo novo total e esse mundo novo exige novas estratégias. Veja, no passado, nós tínhamos estratégias do tipo, e até são algumas profissões que deixaram de existir. Pense, por exemplo, na figura. Você, jovem, nunca ouviu falar disso, nunca recebeu a visita dessa pessoa em sua casa. Nós tínhamos visitantes, pessoas que iam de porta em porta vender livros. Não quaisquer livros, inclusive eu dividi com você aqui uma frustração de infância. Eu nunca consegui, eu nunca tive, minha família nunca teve condição de comprar a Barça. O que é Barça, André? Se você é da minha geração, você sabe do que eu estou falando. Eu já estou na geração 200, então na época de escola era um mundo muito curioso, porque se eu precisasse conhecer sobre certo assunto, fazer uma pesquisa sobre certo assunto, eu não tinha internet. Era muito louco. Eu não tinha o Google, eu não tinha nada disso disponível. A nossa fonte de conhecimento eram fontes escritas. E entre essas fontes escritas, o que eu buscava? Qual que era assim, o espaço? Não, ali eu vou achar. Eram as chamadas enciclopédias. E a mais famosa, a enciclopédia Barça, ela era caríssima. As pessoas compravam, quem tinha alguma condição fazia a compra no boleto, parcelado em trocentas mil vezes. E sempre que o vendedor de Barça batia a minha porta, eu fazia aquela cara do gato de botas lá, pedindo para minha mãe, falando, não, compra para mim. Como que eu compro? Vender um rim? Não dá. Era caríssimo. Então aqui eu preciso de uma evolução, de uma modificação da nossa realidade. E quais são os conceitos básicos aqui? Essa nossa conversa é uma aproximação a alguns conceitos básicos que eu preciso estabelecer com você para entender o que significa esse novo espaço. Veja, o conceito inicial que eu preciso estabelecer na verdade, são dois que vêm juntos, né? O conceito de site
E o conceito que vem junto, que é o conceito do SEO, o SEO. O que é SEO? O Search Engine Optimization. Como assim? Veja, houve uma mudança central na forma como nós somos encontrados nos meios digitais. O primeiro, e aqui pensando especialmente no contexto empresarial, é a existência do famoso site, que é a famosa página na internet. A página na internet, o seu site. Qual que é o seu site? Onde que eu te acho? Por exemplo, aqui alfaconcursos.com.br. É um exemplo. alfaconcursos.com.br. Você vai lá e encontra toda a estrutura da empresa. Você tem um ponto de partida aqui, veja. Ah, André, tem um monte de empresa que nem tem site, né? Que nem tem site. Sim, existe empresa que nem tem site. Só que, convenhamos, a nossa estrutura, quando nós falamos em uma empresa que possui esse tal desse site, é muito interessante. Essa estrutura aqui de uma página na internet, ela traz a credibilidade. Veja, pense o seguinte, adaptando aqui para a nossa realidade física. Uma coisa é aquele vendedor que vai de loja em loja, de porta em porta, o vendedor da Barça que eu mencionei. Ele bate lá na sua porta, eu estou aqui, eu vim vender. E qual é a garantia? A garantia sou eu. Agora, quando você vai até o espaço físico, você tem uma maior tranquilidade em saber que qualquer problema eu sei onde achar. Aquela empresa existe fisicamente, tem o ponto que eu a encontro. Quando você tem o site, no contexto do marketing digital é a mesma coisa. O site seria a sua loja física no campo virtual, o seu espaço de comércio, o seu marketplace, seu espaço de comércio que agora no campo virtual. Ele não é necessário, mas eu espero que haja um site, quando eu estou falando de empresas especialmente, que querem trazer essa credibilidade. Pense aí nos nossos concursos. Pense, o Banco do Brasil, eu tenho bb.com.br, eu tenho a CEF, também a Caixa Econômica Federal. Então aí eu tenho toda a parametrização, inclusive, com essa designação aqui que você estuda melhor em informática, logicamente, mas quando eu tenho esse final aqui, eu sei que eu tenho um registro em um órgão brasileiro. Eu já sei que eu tenho um estilo de confiança se eu tenho .com.br, que eu encontro o registro aqui no Brasil, tenho um CPF, tenho um CNPJ vinculado, ou se eu tenho simplesmente o .com ou domínios alternativos que trazem aí ou reduzem sobremaneira a nossa confiança. Agora, quando eu tenho na Caixa, por exemplo, a Caixa, só para te dar outro exemplo aqui, você vai lá, é Caixa, olha a credibilidade como aumenta. Caixa.gov.br. Então a Caixa ganha e um extra, né? E é até interessante porque o BB, ele não é gov, ele é .com.br. Você já percebeu isso, esse dado interessante? Por que essa mudança, André? Porque essa mudança é simplesmente pela estrutura de um e de outro. Estrutura de um e de outro. Quando eu falo da Caixa, eu estou falando de uma empresa pública. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Olha que diferença interessante. Então, a Caixa ela é uma empresa pública, isto é, ela está muito mais perto do Estado do que o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Eita! Escrevi tudo, eu quis acertar o meu erro aqui, mas deu tudo errado. Sociedade de Economia Mista, agora sim. Então, já pela estrutura, eles têm até isso reflete já no próprio site deles. Agora, pois bem, o que é o SEO? O Search
Engine Optimization. Veja, o que é isso? O que é isso? Na essência, esse SEO, Search Engine Optimization, significa, veja, engine, mecanismo, search, procura, optimization, optimização. É basicamente a utilização de mecanismos de, aspas, facilitação dos buscadores, vamos colocar assim genericamente. Então, o SEO basicamente ele atua no seu site, ele é um mecanismo para atuar no seu site para facilitar o seu site ser encontrado, a sua marca ser encontrada. E isso vai se dar tanto no campo, aspas, tradicional da internet, como lá no google.com da vida, como também nas lojas de aplicativos. No seu celular, no campo mobile. Antigamente havia até 3 grandes lojas de aplicativos, né? Hoje são 2. Tem uma terceira aí correndo por fora. Mas nós temos a loja do iOS, nós temos a loja do Android, havia a loja do Windows Phone, que felizmente não está mais entre nós, e nós temos uma terceira aí correndo em apartado, que é a loja da Huawei, que é aquela mega empresa de comunicação chinesa, que ela foi excluída do Android por problemas governamentais, e ela criou o seu próprio mecanismo e dizem que é muito bom, que funciona muito bem. A Huawei, ela parece que ela mistura os melhores mundos aí, tanto do iOS como do Android, e tem aí alguns mecanismos muito bons, muito bons. Mas como é uma mega empresa chinesa, a chance de trazer aí reflexo no nosso dia a dia é uma chance real, então já menciono. Mas esse SEO, então, Search Engine Optimization, é pensar o seu site, essencialmente, da melhor forma possível para que ele seja encontrado. Por quê? Aqui, sempre a ideia desse marketing digital é tentar, para facilitar a nossa vida, a minha, na verdade, que eu sou mais velho, é adaptar a realidade que eu conheço com essa realidade virtual que estamos conhecendo juntos, está sendo criada na medida da nossa conversa. Nesse instante que você me assiste, essa realidade está sendo estruturada. Mas veja, o que seria esse Search Engine Optimization? Uma forma de facilitar que as pessoas encontrem a sua loja digital, sua página, sua homepage, o seu site. Exemplo, você utilizar termos, você vincular aos sites corretamente, você criar aí uma facilitação de ser encontrado. Na vida prática seria você fazer a sua loja num lugar que as pessoas vão encontrar com facilidade. Pense, por exemplo, pegar locais conhecidos globalmente, se você vai lá em Nova York, em Manhattan, quando você pensa disso, qual que é o primeiro endereço que normalmente vem à nossa cabeça? Minha geração cresceu ouvindo falar da Quinta Avenida. Então, a Quinta Avenida é um ponto que as pessoas vão conhecer a sua loja. Ou a Champs-Élysées, em Paris, ou em São Paulo, a 25 de março, aqui, ou a Avenida Paulista. É que aqui eu sou mais da parte pobre, então para mim é mais a 25 de março. Aqui isso chega num nível de que essa estar à disposição, às vezes, essa disponibilidade, você ser encontrado, às vezes é até muito caro. Às vezes você tem que injetar dinheiro para melhorar o seu processo de pesquisa, e eu te dou até um exemplo, de novo na vida real e não na vida virtual. Aqui em São Paulo nós temos a famosa rua Oscar Freire. É uma rua linda e sobretudo, ela é linda, no meu gosto, porque ela fez uma coisa que todas as ruas deveriam fazer. Ela aterrou a fiação. Aqui em São Paulo, uma das coisas que visualmente mais me incomodam é essa fiação toda exposta. Tem lugares que são apavorantes. Na Oscar Freire, na Avenida Paulista é assim, na Oscar Freire, os comerciantes pagaram para quê? Para colocar tudo por baixo da terra, ficar muito mais bonito, muito mais seguro. E ali é um ponto extremamente caro. Segundo os especialistas, não há uma loja na Oscar Freire que de fato dê lucro. Nenhuma loja ali dá lucro.
porque o custo do local é muito alto. Mas, porém, contudo, entretanto, a loja ganha em exposição, ela é encontrada. Ela é encontrada. Esse é um dos conceitos básicos que nós precisamos trabalhar. Ligado a esse conceito, aqui invertendo um pouco a lógica da minha construção no material, outro conceito que é bastante importante como conceito básico para a gente, pegando aí um espaço próximo, é o conceito do PPC. Como assim PPC? PPC, sim, é o Pay Per Click. Pay Per Click. Esse conceito é ligado muito ao conceito de publicidade. Publicidade online ou publicidade digital. São outros dois conceitos básicos centrais na nossa conversa. Como assim? Bom, você foi encontrado, você foi descoberto. Nesse contexto que você foi descoberto, você foi encontrado, você pode receber por clique. Então é pagar por clique. Você tanto pode pagar quanto pode ser pago. E isso está ligado diretamente com a ideia de publicidade online. E aqui eu te coloco, por exemplo, como que eu monetizo isso daqui? Nós temos os famosos ads. Os famosos ads. Eu tenho Google Ads, eu tenho Facebook, sim, ele ainda existe, Facebook Ads. Temos o Instagram Ads. Instagram não, né? Instagram Ads. O que é isso? Aqui é um mecanismo dúplice, né? Tanto você pode contratar essas plataformas, quanto você pode ser pago por elas. Como assim, André? Olha só, o primeiro passo é você ser encontrado. Quero ser encontrado no campo virtual, vou fazer meu site, que é a minha exposição pública, a minha existência pública, e a partir dele eu vou facilitar que eu seja encontrado. Uma facilitação extra é justamente pagar, que eu havia mencionado, pagar lá o Google para quando o tema de pesquisa estiver vinculado ao meu produto, para eu ser o primeiro na pesquisa. Isso não é sem motivo, aquela ordem não é aleatória, não é o que o Google achou que vai me entregar melhor. Ele está pensando justamente naquele que melhor pagou ele. Então, quem paga aparece em primeiro lugar. É basicamente isso. E a mesma coisa no Facebook, a mesma coisa no Instagram. E tem a outra via, né? Só que aí, se você paga, toda vez que é feita uma pesquisa e que a pessoa aparece lá o seu nome como indicação, o seu site como indicação, e você clica nele, você deve dinheiro para o Google. Olha, aqui, teve um clique, eu mandei alguém para o seu site. Se você vendeu ou não, é problema seu, não é problema meu. Eu fiz a minha parte, que era levar a pessoa até você. E o inverso também é verdadeiro. Por quê? O que eu posso fazer também nessa ideia? É possível aí outro conteúdo importante é justamente algo que aparece muito, é o chamado conteúdo de qualidade. Aqui eu estou trabalhando os conceitos mais básicos que precisam ser aprofundados no outro momento, nós precisamos aprofundar e melhorar em alguns elementos. Muito bem, como assim conteúdo de qualidade? Isso daqui é central quando nós falamos em marketing digital. A troca de links, a troca de cliques é tão rápida, né? Na internet, o mundo da internet, o mundo virtual, ele tem um tempo diferente do tempo da vida normal, da vida do nosso dia a dia. É um tempo totalmente diferente. Eu vejo pela aula em si. Eu lembro quando eu comecei a dar aula online, a realidade é muito curiosa, porque uma aula que eu levava, por exemplo, 3 horas para fazer no presencial, no online eu conseguia resolver com 30, 40 minutos. Sobretudo, no online eu não tenho a interação. Quando eu falo aula gravada, aula pensada, aula estruturada, não tenho a interação, não tenho a leitura do público, eu não fico repetindo quando eu percebo que o público não entendeu. Isso, o público pode voltar e repetir quantas vezes quiser. Então eu tenho atalhos diferentes para uma aula online, são mundos diferentes.
E isso é o tempo diferente que o meio virtual faz. Fora que eu falo devagar, você, aluno, pode acelerar a minha aula quando você quiser, sobretudo se o tema você tem mais habilidade. Então, quando nós falamos em conteúdo para a internet, eu preciso que esse conteúdo ele seja o mais próximo de conquistar o, o usuário. Né? Alguns autores, e já apareceu em concurso, a expressão de que o conteúdo é o rei do marketing digital. Então, quanto maior a qualidade, eu trago duas consequências importantes. Eu melhoro o meu mecanismo de busca. Se o meu conteúdo é de qualidade, mais caminhos vão levar a pessoa ao meu site. E eu melhoro muito o engajamento, o famoso engajamento. O engajamento ganha demais proporcionalmente à qualidade do meu conteúdo. E essa qualidade, ela vai gerar também uma necessidade para eu medir esse conteúdo de qualidade. De novo, eu estou repassando aqui alguns dos principais conteúdos. Eu preciso estabelecer uma análise. Eu preciso mensurar. Isso é essencial no campo virtual. Eu preciso medir o quanto esse conteúdo de fato é de qualidade e quantas pessoas estão sendo atingidas. Nós usamos, portanto, métricas próprias da internet. Nós temos métricas próprias do campo virtual. A que mais aparece para a gente é o famoso, de novo, Google Analytics. Google Analytics. Google Analytics é o mais famoso, é o mais utilizado, porque ele vai fazer toda a métrica do seu, do seu site, se as pessoas estão chegando nele, se o seu conteúdo está agradando, o tempo que as pessoas ficam. É como acontece propriamente numa aula. Veja, eu tenho métricas próprias. O aluno começa a assiste 2 minutos, não volta mais, é porque não gostou do professor. Não gostou do conteúdo, não gostou da aula. Agora, se ele tem uma constância, se ele esgotou a disciplina daquele professor, olha, ele gostou. Ah, não, ele entrou e ele só baixou o PDF. Aí de duas uma, ou ele não gostou do professor mesmo, ou ele está num nível que ele não precisa mais dar aula. Lembrando, a aula serve para você entender um determinado conteúdo. O que vai fazer com que você fixe de fato é o seu processo de estudo. A aula é para o aluno que quer entender, que quer compreender. Agora, aprender, ter para si, se dá pelo processo de estudo ativo. É você anotar, é você fazer exercício, você botar em prática aquele conhecimento que você tem. E lógico, a aula é uma facilitação para você aprender. É muito mais fácil você tomar para si alguma coisa que você entendeu do que você tomar para si alguma coisa que você tem que decorar. Então, essa diferença de processos é muito importante, ok? E já quase chegando ao fim, aqui eu só trouxe os conteúdos mais básicos e nós vamos, no momento oportuno, aprofundar, é necessário aprofundar cada um deles. Então, dessas métricas são importantes. Eu tenho, logicamente, o instrumento que eu nem precisaria falar, que você já entende, você que é da modernidade, nós temos os chamados links patrocinados, que por vezes aparecem aí nas nossas questões. E aqui o link patrocinado ele tem tudo a ver com o nosso PPC, com nossa publicidade. Eu vou pagar para aparecer. O link patrocinado é mais especificamente isso. Eu vou criar um anúncio pago buscando aparecer para aquela pessoa especificamente. Aqui é a aplicação mais efetiva do nosso PPC. Então, esse link patrocinado, ele vai correlacionar com um espaço muito importante que é chamada segmentação. O link patrocinado é uma técnica que eu uso para atingir o público que eu desejo. Então, eu faço lá, a partir das métricas próprias da empresa que eu vou contratar, eu direciono, olha, para essa pessoa eu quero que apareça tal link, para aquela pessoa eu quero que apareça o outro. Exemplo, para um universitário, eu vou querer que apareça, por exemplo, o meu site, a minha conta
universitária. Agora, de outro lado, se é uma pessoa de alta renda, eu quero que apareça a minha alta renda. Então, tudo isso são esses novos mecanismos, né? Novos mecanismos. Aqui eu também, outro que aparece para a gente é o chamado e-mail marketing. Aqui, de novo, estou só passando alguns conteúdos mais básicos da nossa conversa. O que é e-mail marketing? Esse está caindo em desuso, ele está sendo reduzido. Por quê? Aqui é uma forma de comunicação e seria a carta virtual, né? Aqui é a carta virtual. O e-mail marketing, a ideia do e-mail contendo publicidade, contendo aí ofertas, etc. Ele traz uma ideia clássica, ele remete, lógico, o e-mail é a carta mais moderna, mas ele, tal qual um site, ele traz uma certa credibilidade. Ele traz uma comunicação visual, ele agrega valor na nossa comunicação. E em tudo isso, uma das questões que eu preciso constituir de maneira clara na sua mente é o conceito de funil de vendas, que é um conceito bastante utilizado no contexto do marketing. Como assim funil de vendas? A ideia de funil, ela traz a representação basicamente do caminho, das etapas que o cliente deve percorrer para chegar até o momento da sua conversão. Esse funil de vendas, ele traz toda a ideia da venda, a estruturação clássica da venda, do momento do primeiro contato, do contato inicial, que é a chamada pré-abordagem, até a sua conversão completa, né? Ele vira seu cliente, passa a ser um divulgador. Então, esse funil de vendas, ele representa uma estrutura muito mais específica quando eu falo do campo online. Isso tem que ser o mais claro, o mais fácil possível, porque, de novo, o ambiente virtual é um ambiente muito ágil, muito dinâmico. Então, se eu não tiver uma conversão, um caminho muito claro, se o cliente tiver que parar em determinado ponto para obter informação, se ele tiver que parar por alguma dificuldade técnica, a probabilidade de ele comprar o produto, comprar o serviço, cai exponencialmente por cada desvio desse funil, desse caminho que ele precisa seguir. Exemplo, quando você vai abrir uma conta num banco, você precisa do quê? Normalmente, classicamente, eram diversos documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de não sei o quê, e um monte de documentos necessários. A Caixa Econômica Federal continua exigindo todos e tem que ser abertura presencial. Tirando a Caixa Econômica Federal, como que você abre conta para um banco hoje? Aplicativo. Que documentos você precisa? Na maioria deles, só um documento pessoal e a sua face e a sua foto. Só isso. A maioria dos bancos online, ou dos bancos que têm abertura online, que são, tirando a Caixa, que são todos, você não precisa mais comprovar renda em sua maioria. Às vezes você precisa depois, eu quero aumentar limite, eu quero ter limite de crédito, então me mande seu comprovante de renda. Mas a maioria, você simplesmente coloca seus dados, manda o seu documento pessoal, tira a foto e acabou. A conta está aberta, às vezes em segundos. Terminou o processo, a inteligência artificial, pronto, a sua conta está aberta. Isso tem o lado ótimo, que a conversão do cliente é muito rápida. Tem o problema grave das fraudes, dos golpes. Isso é algo que os bancos precisam trabalhar. Mas o que eles estão pensando aqui? Quanto mais claro for o meu caminho, quanto mais simples forem as minhas etapas, maior é o grau de conversão daquele cliente. Você já percebeu, por exemplo, que algumas grandes empresas, dessas vendedoras de internet, elas começam a estabelecer o seguinte: olha, esse é o seu endereço padrão, né? Esse é o cartão que você normalmente quer. Você não quer ajustar isso para fazer a compra num clique? Porque aí você escolheu o produto, clicou aqui, você não precisa fazer mais nada. Eu já mando na sua porta, às vezes no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Tudo isso, quanto menor o tempo para a conversão, menor a dificuldade, maior a chance de eu conquistar aquele cliente. Mas esses são só
só aproximação para os elementos básicos do marketing digital. No nosso edital, nós temos alguns elementos que são muito mais importantes e eles precisam de um aprofundamento teórico muito mais pontual, como exemplo, aqui só para citar, da técnica de copyright, ou talvez do mais famoso e o que mais tem incidência, que são os gatilhos mentais, mas isso no seu tempo oportuno. Que é a técnica das leads. Leads. Como assim leads? Que raios são leads? O que é leads? Lead? Lead? O que é lead? Veja, o que é um lead? Basicamente, um lead é, na essência, um potencial cliente. Aqui pensado, e por isso que no seu concurso, no seu edital, nós acabamos tendo a cobrança da língua inglesa, né? Porque, veja, quando se fala em marketing, o próprio termo marketing, embora aportuguesado, né, já adaptado à nossa linguagem, ele é baseado numa doutrina, em toda uma teoria que normalmente é escrita, pensada na língua inglesa. Então, um primeiro passo é você entender o que significa, né? Então, basicamente, quando nós falamos em leads, que aqui, para alguns, é a própria base do marketing digital, eu estou falando de um potencial cliente. Lead, então, é um potencial cliente, mas não qualquer... Por que ele é um potencial cliente? Ele ainda não é cliente, justamente, mas a potência de cliente decorre da demonstração de interesse, de demonstração de interesse em um produto ou serviço. Esse é o conceito básico. Então, esse lead, como que eu sei que ele existe? Porque essa potência de cliente se dá através do fornecimento de informações pessoais. Então, esse cliente ele fornece informações pessoais e com isso ele demonstra que ele tem interesse no produto ou no serviço. Veja, aqui é bastante simples. Se eu não tenho interesse, para que eu vou fornecer meu e-mail, meu contato, minha rede social? Faz sentido? Não faz. Então, quando eu preencho algum tipo de interesse, eu tenho. Qual exatamente? Isso é outro problema. Qual o tipo de interesse? Aí é outra coisa. Eu tenho vários interesses envolvidos ao fornecimento de dados. Eu posso estar lá só pesquisando porque eu quero fazer uma pesquisa de mercado, eu quero vender aquele mesmo produto, então eu quero saber como que é a abordagem da empresa. Sim, isso existe, mas isso não é a regra. Quando você está lá, você se cadastra numa determinada empresa, você está se mostrando, olha, eu tenho um certo interesse. Aqui eu vou te dar um exemplo. Quando eu era servidor, eu trabalhava num gabinete que em determinado momento eram 6 servidores, havia 3 homens e 3 mulheres. Era uma divisão bastante interessante. E era curioso, assim, que, lógico, o tipo de não é questão de preconceito, nada do gênero, são as escolhas que normalmente as pessoas fazem. E aqui eu fui notando que a mulher, no processo de escolha, não é algo técnico, não estou falando tecnicamente, mas eu notava que sempre que eu queria comprar alguma coisa e eu queria uma opinião fundada, o ideal não era perguntar para os rapazes, era perguntar para as moças. Porque perguntar para o rapaz, eu comprei nesse site aqui, vê lá. Aí, uma vez eu estava com um problema de pele, eu precisei de um determinado medicamento lá, aí eu perguntei pro rapaz, eu compro nessa loja aqui. Ele me entregou uma alternativa. Falei, mas será que é bom? Será que é confiável? Que o produto original era muito caro, eu queria um genérico da vida. Aí eu perguntei para uma das mulheres que trabalhou no gabinete, aí ela trouxe, não, olha, isso daqui tem no site tal, a qualidade é tal, no site tal, a qualidade é tal, o preço é tal, essa daqui o custo-benefício. Eu tive uma aula, eu falei, nossa. Eu percebi ali
que a mulher, quando ela vai fazer essa compra, ela toma muito mais cuidado, ela pesquisa muito mais. Não, não, em média, a partir da minha experiência, não é um dado da realidade. Então ali, os dois rapazes, eu sempre perguntava alguma coisa, era pum. Agora as outras três, normalmente elas tinham todo um desenvolvimento detalhado daquilo. E aí uma das técnicas que uma delas me ensinou, eu aprendi para a vida. E eu faço isso sempre. Veja, você está interessado num determinado produto ou serviço, uma técnica é você inverter essa política se tornando um lead mais esperto. Como assim um lead mais esperto? O que ela me recomendou e deu certo nesse produto? Eu entrei no site, fiz o cadastro, botei o produto no carrinho e fechei. Deu 2 dias, veio um e-mail com um desconto muito legal naquele produto. Muito legal. Então eu não lembro o valor, mas tipo, eu pagaria 100, com um desconto eu paguei 70. Sim, só invertendo a política. Eu fui lá no site, mostrei interesse. Então eu cheguei lá, mostrei interesse, falei, tô precisando desse negócio. Aí, depois que eu mostrei esse interesse, o que eu fiz? Eu falei, o site, oi, eu sou um lead. Eu sou um potencial cliente. Já te dei meu nome, já te dei meu endereço, já te dei meus dados pessoais. Você me quer como cliente? Me procure. Eu já te disse até o que eu quero comprar. Já coloquei no carrinho. Fechei e esqueci. E aí a oferta veio. Eu precisava, eu acabei comprando. Mas já tinha toda essa indicação. Então recomendo, sempre faça isso. Sempre faça isso. Sempre busque conhecimento, como diria lá o grande filósofo moderno E.T. Bilu. Busque conhecimento. Isso é essencial. Pois bem, então o lead é aquele potencial cliente, que forneceu informação. Aqui, partindo daí, nós já temos um elemento muito bom para desenvolver. E agora, ok. Primeiro, qual que é a importância desse lead? Ele é a base do marketing, né? Porque uma coisa é eu divulgar para todo mundo. Uma coisa é a divulgação geral. Veja, quando eu faço uma divulgação geral para todo o público, eu estou fazendo uma pescaria. Eu estou pescando interessados. Agora, isso é diferente de uma divulgação específica. E aqui eu não estou falando só do segmento. Lógico, a divulgação específica pode ser para um segmento, para uma segmentação de mercado, para um público específico. Agora, outra é eu buscar essa divulgação específica para o lead, para aquele que já é um potencial cliente. Então, isso daqui me facilita muito, é um reforço de marketing digital muito, muito importante. E para gerar esse lead, como que eu gero esse lead? Olha só, como que é o processo de geração de leads? É óbvio que na geração de leads eu posso simplesmente lá ter o meu site que está aí com um mecanismo de busca funcional e simplesmente as pessoas vão ser atraídas ao meu site através de técnicas diversas. Isso é possível. Mas como que eu faço isso? Primeiro, veja, para atrair, para gerar lead, para que a pessoa venha até mim, não basta ela ir até o meu site. Ir até o site é um passo. Eu preciso captar essa pessoa, eu preciso fazer o processo que normalmente aparece no concurso como captação. Eu vou captar essa pessoa, eu vou converter simplesmente a passagem dela. Então ela não só vai passar pelo meu site, mas ela vai fazer uma visita somada à contribuição com os dados dela. Porque é nos dados que eu vejo o interesse. Os dados trazem o interesse. E como que eu obtenho esses dados? Obtenho esses dados? Veja, para a obtenção aqui eu tenho 4 formas que para fins do nosso concurso chamam mais atenção. Uma forma das mais tradicionais é o chamado formulário de contato.
formulário de contato. Veja, algumas empresas, várias empresas, diga-se de passagem, ela simplesmente, quando você entra, ela não tem preço da coisa. André, isso quer dizer que é caro? Não necessariamente. São técnicas, não tem certo, não tem errado. Tem a técnica que dá certo para um, a técnica que dá certo para o outro. Uma das técnicas para obtenção de lead é justamente forçar, não é bem forçar, mas direcionar a pessoa quando ela se interessou pelo meu produto, pelo meu serviço. Não vou dar todas as informações. Quer mais informações? Opa, preencha esse formulário. Porque aí eu converto aquela pessoa, que eu não sei quem é, em alguém que eu sei quem é, que gastou tempo, gastou dedo, gastou conexão na internet para fornecer os meus dados porque ela tem um interesse. Então eu gero para aquela pessoa, eu faço já um formulário direcionado. Qual que é o seu interesse específico? Eu já entro lá no site do Banco do Brasil. Ah, tá interessado. O que você quer? Quer abrir conta? Quer cartão? Cartão de crédito me interessa. Aí eu já faço um formuláriozinho para pegar o perfil, para criar segmentação. Qual que é o segmento que essa pessoa é? Porque, veja, se a pessoa é alta renda, não adianta eu mandar aquele cartão amarelinho básico do Banco do Brasil. A pessoa vai olhar aqui e falar, vai te catar. Vai te catar que eu vou querer um cartão desse. Eu quero aquele cartão Black, Gold, Silver, Master, Ultra Blaster, que eu jogo para cima, as portas abrem sozinho. Eu quero aquele. O Banco do Brasil, só para ter ideia, tem um cartão chamado Altos. Olha o nome já. Altos do Banco do Brasil. Oh. Para quem que é esse cartão? Não é para alta renda, é para altíssima renda. Não é para aquele segmento que já é um segmento especial, o segmento dos cartões Black. É mais que o Black. Ele é um Black que tomou esteroides. Eu vou oferecer isso pro André? Nossa, André, eu vi lá que você queria um cartão do Banco do Brasil, um Orocard. O que você acha do Altos? Ele não vai me oferecer o Altos. Por quê? No formulário eu vou colocar lá. Qual que é a sua expectativa? Ah, eu queria ter o Altos, mas qual que é a sua renda? A hora que eu botar a renda, ele vai falar, ó, no máximo você vai ter o amarelinho. Então esse formulário, que é tradicional, ele faz isso, ele vai colher os elementos. Ele vai capturar esse lead. Vai captar esse lead. Outro, logicamente, que é um conteúdo dos mais básicos, é você ter justamente um conteúdo de qualidade. Um conteúdo de qualidade. Esse daqui é o chamado, também pode aparecer como marketing de qualidade. Marketing de qualidade. Ou seja, eu vou captar o lead através de um conteúdo agradável, de um conteúdo rico, um conteúdo relevante. E como que eu faço isso? Eu vou, por exemplo, se você vier aqui se cadastrar, você vai ganhar um e-book. Você vai ganhar um curso básico gratuito. Só que para ter acesso a ele, o que você precisa fazer? Se cadastrar e me dar os seus dados. E mostrar o seu interesse. Você quer saber o gabarito da prova tal? Eu tenho esse gabarito comentado para você. É de graça. Mas me dê seus dados. E aí você percebe que não é tecnicamente de graça. Você está trocando seus dados pessoais por um produto que você tem interesse. Você não paga diretamente, mas você está pagando aquela empresa através da geração de lead. Você se torna uma lead. E você, para todo sempre, até depois da sua morte, você vai continuar recebendo informativos daquela empresa, porque um dia você fez isso. E aqui, não julgue a empresa. Todas ou quase todas as empresas fazem a mesma coisa. Só que eu tenho uma diferença básica para você identificar uma empresa séria de uma empresa que não é séria. A empresa séria, ela vai te captar como lead. Toda empresa vai querer te captar. É disso que elas vivem. Não adianta. A empresa vive do cliente. Ponto. Só que quando você percebe a seriedade aqui, é importante para a sua vida prática. Quando depois de capturado, você tem a opção de ser livre. Essa opção é muito relevante. Inclusive, por lei, tá? LGPD.
O tratamento dos seus dados pessoais só pode ser mantido enquanto você concordar com eles. E essa empresa que te comunica, muitas vezes te perturba, ela tem que te dar a opção de você clicar lá, não quero mais. Não quero que você trate. Tratar é usar meus dados. Então, uma vez lead, não é para sempre lead se a empresa for séria, se a empresa for obediente à lei. Não precisa de muito. Não é nenhum mérito para a empresa obedecer à lei. Obedecer à lei, ok? Então, esse conteúdo de qualidade é essencial para você conquistar a lead. Outra forma aqui, importante para a gente, que é importante para a gente é o que cai em concurso, é a conquista dessa pessoa através das famosas redes sociais. As redes sociais. Veja, o lead aqui é muito gerado por você promover e incentivar o compartilhamento. Então aqui você vai ter a promoção não aquela vende 2 por 1, não, a promoção como no sentido clássico da expressão, você vai ter a promoção da sua empresa, do seu produto ou serviço na rede social, e você vai somar essa promoção o incentivo ao compartilhamento. Isso daqui aparece em questão, tá? Incentivo ao compartilhamento. Outro que aparece também na captação de leads, outro que aparece também é esse daqui, e-mail marketing, vem caindo em desuso por alguns motivos. Primeiro, porque a nova geração cada vez menos lê e-mail. Isso são dados estatísticos mais recentes. As novas gerações estão perdendo o elo com e-mails. Eu vejo aqui, tem uma faculdade que eu leciono, eles têm lá um espaço de aula que chama Sala do Futuro. Então, o que elas são? Ao invés daquela sala clássica, as salas são todas com um monte de computador para o pessoal já ficar interagindo. As salas são diferentes, o pessoal fica meio de lado. Tem os seus prós e contras, obviamente, mas aí, lógico, o professor tem que interagir, tem que olhar. Num desses, ele abriu lá no Chromebook dele, abriu o e-mail dele. Para ver o material, pessoal, mandei no e-mail tal material. Ele abriu, a hora que apareceu lá, você recebeu, deu aquela olhada, apontou lá, sabe aquele vermelhinho de notificação de número de e-mails? Me deu uma acelerada no coração, comecei a passar, falei, pelo amor de Deus, resolve isso. Tinha milhares de e-mails sem ler. Eu não consigo conviver com isso. Eu não consigo conviver. Não dá. Isso é alguma coisa que eu estou aprendendo com rede social. Rede social é que eu não acho direito, não aparece para mim. Eu estou pegando um jeito. Mas e-mail, eu sou velho, eu gosto de carta, de e-mail. Aí eu chego lá, eu abro meu e-mail, tem 3, não, preciso ler, preciso responder, preciso resolver esse negócio. Ou aqueles que eu vou responder ainda, eu tenho uma caixa específica. Não, aqui eu preciso responder com calma. E-mail funciona assim para mim. Eu não consigo. Milhares. Não dá. Por quê? Porque é uma geração que não se adapta a esse elemento. Não se adapta a esse mundo. Mas, ok, isso é um dado que ainda existe para fins de concurso. Para fins de concurso, ainda existe. Agora, outro elemento importante, além da geração, além da captação, não basta captar. Eu preciso, e aqui já apareceram 2 termos, qualificação, e alguns usam o termo nutrição. Parecido com alimentação mesmo, nutrição de qualificação de leads. O que é isso? De leas, não leads, né, seu André? Qualificação, nutrição de leads. Que raio é isso? Que raio é isso? Gerar o lead é o primeiro passo. Então, primeiro eu tenho que gerar. Eu tenho que captar. Eu tenho que alguns de capturar. Aqui é mais marketing de guerrilha. Então, gera, capta ou captura. Aqui só para manter o padrão, né? Eu vou ter a ideia da minha qualificação. Eu preciso qualificar esse pessoal. Eu preciso fazer com que ele esteja aqui. Eu preciso manter. E eu preciso, depois dessa geração, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estabelecer um
E isso que é a ideia de qualificação e nutrição, estabelecer um relacionamento. Estabelecer um relacionamento com o meu lead. E como que eu faço? Como que eu faço isso? Qual que é o caminho para fazê-lo? Eu tenho 3 tipos de caminhos para fins de concurso para essa qualificação do meu lead. Eu tenho, logicamente, a ideia desse relacionamento através da métrica do interesse desse lead. O interesse dele vai ser essencial para perceber se eu vou conseguir de fato a conversão. Se ele tem interesse real, consigo convertê-lo para trabalhar comigo, para ser meu, não só meu lead, mas se tornar um cliente. Eu preciso perceber o perfil desse lead. E aqui eu tenho as estratégias de segmentação. Qual que é o perfil desse lead? O que ele busca? E veja, eu preciso avaliar a atividade desse lead. Quanto mais ativo a atividade desse lead, quanto mais ativo ele for, maior será a chance de conversão, de qualificação, de tornar um lead em um cliente. Essa conversão é o ponto central. Não basta. Se eu tiver dezenas de milhares de leads, mas nenhum me fornecer de fato uma conversão, eu estou perdendo dinheiro. Até porque há outro mecanismo que por vezes aparece para a gente, que é o CPL. O que é CPL? É o custo por lead. A geração de lead, ela tem um custo envolvido. Seja o custo da hospedagem, seja o custo da geração de um link patrocinado, seja o custo de fazer um e-book para divulgação, de fazer um curso para divulgação. Então eu tenho um determinado custo para gerar esse lead. E esse custo, ele tem que se converter. Então veja, eu vou ter um custo, imagina, eu gasto 100 mil reais para geração de leads. É dinheiro. Gasto 100 mil reais, dependendo da empresa, é pouco. 100 mil reais para gerar lead. Desses 100 mil reais, eu espero que os leads convertam em lucro mais que os 100 mil. Esse é o mundo perfeito. Então, vou investir 100 mil para trazer gente. Eu vou trazer muito mais gente do que de fato eu vou converter em cliente. Eu vou trazer o concorrente que quer ver o que eu estou fazendo. Eu vou trazer a pessoa que só tem interesse ou condição no produto gratuito que eu estou oferecendo para captar o lead. Só que isso tem, esse custo por lead, que é importante, ele tem que ser pensado sob 2 perspectivas. Eu tenho a perspectiva imediata e eu tenho a perspectiva mediata. Atenção aqui. A imediata está justamente na conversão lead-cliente. Isso daqui é o benefício imediato. Gastei 100 mil reais, lucrei 110 mil reais. Converti os leads em cliente. Mas eu tenho também a chamada conversão, ou o chamado custo mediato. Ou resultado, né? Que eu estou falando de resultado, na verdade. Esse resultado pode ser imediato. Esse lead, ele pode se tornar aí um aspas, divulgador. Ele pode ser um divulgador. Pode ser uma pessoa que não se converteu, mas ele gostou do produto, mas por algum motivo, ele nesse momento ele não pode tornar-se um cliente. Ou não quer, o X. Ele só foi ver lá e falou, nossa, é interessante esse produto. Interessante esse produto. Eu não vou fazer, mas eu vou indicar para quem tiver interesse. Isso é legal. Isso é legal. Isso eu digo, por exemplo, quando
Na questão de aulas, aí o pessoal costuma me pedir dicas, porque eu passei muito tempo, a pandemia me deixou semi-louco, então eu passei muito tempo construindo estúdio aqui para ter a iluminação certa, a câmera certa, o microfone certo, e o pessoal fica me perguntando. Aí outro dia um professor falou, pô, André, eu queria uma câmera assim, extraordinária. Aí eu mandei, ele falou, você tá louco? Qual o preço disso? Eu falei, você não colocou preço. Aí ele falou, essa que você tem? Eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar isso, só se eu vender os dois sims. Não dá. Era uma câmera cara. Assim, a câmera que é a minha câmera dos sonhos, é aquela câmera que ela faz tudo sozinha. Mas o preço dela é condizente com eu saber daquilo, veja, aquela empresa eu sou lead daquela empresa. Mas eu não sou cliente. Por quê? Não tenho condição de comprar aquela câmera. Pô, a câmera custa uma pequena fortuna. Custa mais que um carro. Até porque é uma questão dólar, né, que complica muito a vida. Mas eu sou... eles gastaram dinheiro comigo, porque eu fui um lead gerado, mas eu não fui convertido em cliente. Mas eu sou um potencial conversor de outros. Eu vi, gostei, conheci o conteúdo de qualidade, o produto é extraordinário. Se alguém me pedir indicação, eu falo, pode comprar. De olho fechado, essa é a garantia. Ah, é que você tem? Não tenho condição de comprar, queria eu ter. Então, perceba que eu tenho esses dois mecanismos aí convivendo. Então é isso. Esse foi a nossa conversa sobre lead. Espero que você seja não só um lead AlphaCom, mas um... Não, espero não, você é um aluno AlphaCom. E isso você passou provavelmente por um processo de conversão. Você começou lead e tornou-se nosso aluno, tornou-se o nosso fundamento de existir e é graças a você que tudo isso acontece. Ok?